Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Cleiton Natal. Acho que muitos já me conhecem, você que está se preparando, principalmente você que está preparando para a Secretaria de Educação, acho que você tem acompanhado as dicas aqui. A minha dica anterior a esta, eu falei sobre a partícula apassivadora. Então você que, professor, eu estou sem base, procure aí no GRAM o que eu falei da partícula apassivadora, para que você entenda melhor agora. Professor, mas eu já tenho base. Vamos direto então, sem problema algum. Eu vou falar agora da diferença da partícula passivadora e do índice de indeterminação do sujeito. São as duas funções mais cobradas em prova do C, mais cobradas em provas de concursos públicos, sobretudo das provas do CESP. Tudo bem, galera? Tudo certo? Então nós vamos detonar agora com isso aí, diferenciando a partícula e o índice, sem idiotices. Aplicando mesmo, eu vou tentar te mostrar lógica nas questões, beleza? Então vamos lá detonar? Discutem-se os projetos. Quando eu falo, galera, discutem-se os projetos, eu posso dizer que eles discutem-se os projetos? Eles discutem-se os projetos? Não. Então você não identifica um sujeito praticando ação. Aí eu digo aqui, ó, quem discute, discute algo. É um VTD, não há preposição aqui, ó. Então, se não há preposição, tem um pronome ser, você já estudou isso comigo, na revisão nossa anterior, é um sujeito paciente. É uma partícula apassivadora. Isso aqui na língua portuguesa é a chamada voz passiva sintética ou pronominal, ou voz passiva pronominal. Galera, toda voz passiva, eu já falei com vocês, tem VTD, mas não há objeto direto. Na dica anterior eu falei sobre isso. Então se alguém te perguntar onde está o objeto direto, você vai falar, não tem, porque isso é voz passiva. Na voz passiva, quem sofre ação estará na qualidade de sujeito. Tanto é que isso aqui não é objeto, os projetos é sujeito, porque o verbo deve concordar com ele. Então olha aqui para o quadro, eu falo, ó, os projetos são discutidos. Né? Professor, eu quero dizer que você... Mas cadê o objeto direto? Já falei? Olha minha dica anterior. Toda voz passiva há VTD, mas não há objeto direto. Vamos jogar na voz passiva analítica isso aqui? Olha lá. Voz passiva analítica é quando tem locução verbal. Sujeito paciente, ou chamado de passivo, são discutidos. Eu olho aqui ó, o verbo principal, VTD, mas não tem objeto direto. Isso aqui é uma voz passiva analítica. Eu quero que vocês entendam, eu já vi o CESP cobrando isso, não é tão comum, porque tudo que é mais difícil é mais demorado. Tudo que é difícil não cai tanto. Eu quero que vocês entendam que nessas duas estruturas aqui, deixa eu colocar aqui, pretinho, nessas duas estruturas, a informação está impessoalizada em razão da omissão de quem? Do agente da passiva. Em razão da omissão do agente da passiva. Essa omissão do agente da passiva, alguns vão falar que ele está indeterminado. É verdade. Eu estou falando omissão porque ele não está expresso, tá bom? Ele não está expresso. Eu estou fazendo uma análise aqui da questão semântica. Não está expresso. Então, quando eu digo discutem-se os projetos, alguém vai discutir, mas esse alguém não está no texto. Porque na voz passiva, quem pratica ação é o agente da passiva. Isso tudo aqui é voz passiva. Os projetos são discutidos por alguém. Se eu tivesse colocado aqui, ó, os projetos são discutidos pelos deputados, a informação estaria pessoalizada. Então, olhe para cá. O que é impessoalização da informação? É eu não enxergar a pessoa, o agente da ação. Então, se cair num concurso público, isso já caiu no CESP, afirmando que nessas duas estruturas,
nessas duas estruturas aqui, tanto sintética quanto analítica, a informação está impessoalizada. É verdade. Você não identifica o agente da ação. Aquele ser humano, deixa eu beber uma água aqui. Aquele ente que pratica a ação, o ente humano que pratica a ação. Você não identifica aqui. Você não identifica nenhum dos dois casos. Então, a informação está impessoalizada em razão da omissão do agente da passiva. Se o camarada afirmar também aqui, o agente da ação foi omitido. Verdadeiro. O agente da ação foi omitido. Nessas duas estruturas. Ele foi omitido nas duas estruturas. Né? Porque se tivesse agente da passiva expresso aqui, estaria pessoalizado? Sim. Então eu quero que vocês entendam que a partícula passivadora é muito utilizada para impessoalizar a informação. Você está fazendo um texto, aí você fala, sabemos que o Brasil passa por tal crise. Sabemos. Você está falando que nós sabemos, a informação está pessoalizada. Nós sabemos. Agora, quando você fala assim, sabe-se que o Brasil passa por tal crise. Sabe-se que o Brasil passa por tal crise? Tem como você falar, ele sabe-se que o Brasil passa por tal crise? Não. A informação já fica impessoalizada. Então, às vezes você está fazendo uma redação, no seu concurso vai ter redação, então fique esperto. Se você fala sabemos, está pessoalizando. Agora, quando você coloca sabe-se, você impessoaliza a informação. Vocês estão me entendendo, gente? Então, é um recurso linguístico importantíssimo. Importantíssimo. Então, vamos lá, galera. Relembrar o que eu já trabalhei em dica anterior. Toda voz passiva tem VTD, mas não há objeto direto. Marca da partícula passivadora. Ela, em regra, desde que não tenha agente da passiva expressa, ela vai impessoalizar a informação. É uma marca. Utilizado muito em documentos, correspondências oficiais para impessoalizar a informação. Agora, olha só para a gente traçar uma comparação. Índice de indeterminação de sujeito. Precisa-se de balconistas. Eu posso falar que ele precisa-se de balconistas? Não. A informação também está impessoalizada. Se a informação estiver impessoalizada, você já pensa em partícula passivadora, que ela impessoaliza. Só que aqui não pode ser partícula, né? Nós sabemos disso. Quem precisa, precisa de, porque partícula só é voz passiva, só com verbo transitivo direto. Eu preciso de um termo sem preposição para ser o sujeito. Isso aqui não pode ser sujeito, porque é objeto indireto. Por que isso aqui não pode ser sujeito? Porque está preposicionado. Olha a preposição de aqui, ó. E o núcleo do sujeito não tem preposição. Esse se aqui é o chamado IIS, índice de indeterminação do sujeito. Todas as vezes que for índice, gente, o sujeito é chamado de indeterminado. E sujeito indeterminado, com índice, sendo índice, o verbo é sempre na terceira pessoa do singular, quando for índice, com pronome ser. Sempre na terceira do singular. Por que aqui eu não posso flexionar o verbo? Olhe para mim. Por que aqui você não pode flexionar o verbo? Porque não tem sujeito. Quando eu digo assim, precisa-se de balconista, alguém precisa. Esse alguém não está no texto. Não está expresso no texto. De balconistas, não vai concordar com ele, que é objeto indireto, e o verbo concorda é com o núcleo do sujeito. Agora, na partícula passivadora, não. Existe alguém habilitado para ser sujeito? Projetos é plural? Então discutem, vai para o plural. Se fosse o projeto, seria singular pela gramática tradicional. Então, professor, de balconistas. Então, o índice é sempre com verbo na terceira pessoa de singular. Mas há algo em comum entre partícula e índice no aspecto linguístico da coisa. No índice também, a informação no índice, ela está impessoalizada. Em razão da omissão de quem? De quem? Do sujeito. Olha para mim aqui no quadro, por favor. A partícula passivadora impessoaliza. Quando eu digo discutem-se os projetos, você não sabe quem é que discute.
O agente humano não está aí. Mas eu entendo que os projetos são discutidos por alguém. Ela está impessoalizada em razão da omissão do agente da passiva. Porque a partícula passivadora é voz passiva. Quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva. O índice é considerado voz ativa, tá, gente? Quando eu digo precisa-se de balconistas, alguém precisa. Só que esse alguém não está no texto. Então a informação está impessoalizada porque esse alguém não está no texto. Por causa da omissão do sujeito. Então a partícula, o índice, no aspecto, vamos dizer, linguístico, eles têm o mesmo papel no texto de impessoalizar a informação. Eles impessoalizam a informação. Você não identifica o agente da ação, a pessoa que pratica, mas há entre eles diferença sintática. Porque na partícula passivadora tem alguém habilitado para ser sujeito passivo? Tem. No índice tem alguém habilitado para ser sujeito passivo? Não. Note você que eu estou dificultando a sua vida. Eu não estou dando listinhas. Ah, se for direto, é partícula, se for indireta, é índice. Não estou. Eu estou usando raciocínio, eu estou forçando a sua cabeça para que você aprenda. Porque quando você aprende é diferente. Não perde mais, porque você entendeu o caminho. Então vamos lá, galera. O que há em comum entre partícula e índice? A impessoalização. Gente, são as duas funções do texto, do C, que impessoalizam a informação, partícula e índice. Então, se você notou que está impessoalizado, você fica entre partícula e índice. Você fica entre os dois. Tem alguém para ser sujeito paciente? Partícula. Notou que não tem ninguém para ser sujeito paciente? Índice. Ah, por isso que partícula acontece só com VTD, porque eu preciso de um termo sem preposição para ser sujeito. É lógico, meu filho. Ah, então se não tiver ninguém para ser sujeito paciente, aí é índice. Mas eu quero de vocês o seguinte, existem 9 funções do C. Eu não estou te enrolando. Notou que está impessoalizado, você ficou entre as duas. Ficou entre as duas. Você ficou entre as duas. Tem alguém para ser sujeito? Partícula. Não tem ninguém? Índice. A partícula, o verbo pode flexionar? Pode, porque tem sujeito. O índice, pode flexionar? Não! Porque não há sujeito. Não há sujeito. Vocês estão me entendendo ou não? Beleza, elite? Legal? Eu quero você fera nisso. Eu quero você fera nisso. Agora, vamos lá. Eu coloquei 3 exemplos, antes da gente fazer os itens de concurso. 3 exemplos. Olha esse aqui. Estima-se que há mais de 3.000 refugiados venezuelanos no Brasil. Estima-se, viu o pronome ser. Vamos lá. Quem estima está aqui? Tem como eu falar ele estima-se? O João estima-se que há? Não faz sentido. Está impessoalizado. Notou que está impessoalizado? O meu aluno fica entre partícula e índice. Agora você pode diferenciar pela transitividade, depois desse filtro. Vamos lá. Quem estima algo. É um VTD. Aqui não há preposição. Só que é uma oração, né? Inteira. Então, se não há preposição, está habilitado para ser um sujeito paciente. É oracional, mas é um sujeito. Esse C é a partícula, a passivadora. O que eu ensinei para vocês? Se a informação estiver impessoalizada, fica entre os dois. É VTD? É. Então é partícula, voz passiva. Ah, professor, mas está estranho. Substitua por um substantivo para ficar melhor. Estima-se o fato. O fato é estimado. Estima-se isso. Isso é estimado. Se alguém falar para vocês que isso aqui é um objeto direto, não é. Isso é voz passiva. Toda voz passiva tem VTD, mas não há objeto direto. Já ensinei isso. Olha a próxima. Na Câmara trabalha-se com seriedade. Gente, quando eu digo na Câmara trabalha-se com seriedade, tem como eu falar, na Câmara ele trabalha-se com seriedade? Na Câmara ele trabalha-se com seriedade, professor. Na Câmara ele trabalha-se com seriedade. Faz sentido? Não! Não faz sentido. Na Câmara ele trabalha-se com seriedade. Você tá louco? Não faz sentido. É verdade, professor, está impessoalizado. Gente, se está impessoalizado, você fica entre partícula e índice. Não está aí quem partícula. Na Câmara, pode ser sujeito passivo? Não. Porque tem preposição. Com seriedade, pode ser sujeito passivo? Não.
Então, se eu fiquei entre partícula, cara, e índice, não tem ninguém para ser sujeito paciente, não é partícula. Me resta quem? Índice. Já acertei o item. Olha o nosso nível. Sem decoreba, eu não sei nem a transitividade, mas eu sei que alguém trabalha que não está no texto. Esse C está indeterminando o sujeito? Sim. Quando fala que o C está indeterminando, ele é índice. Acabou, acertou. Ah, professor, mas eu queria que você fizesse tudo assim, a transitividade. Tá, mas você acha que na prova você vai ter tempo para ficar fazendo análise sintática? Você tem que aprender a fazer prova, meu amigo. Isso não é macete, não. Eu estou usando raciocínio. Então, quando eu digo na Câmara trabalha com sociedade, ele trabalha assim com seriedade, não dá, tá impessoalizado. Então, você ficou entre PA e índice. Só que não tem ninguém para ser sujeito paciente. Então, se eu fiquei entre os dois, não tem ninguém para ser sujeito paciente, não é partícula, é índice. Professor, mas classifica tudo. Vamos classificar. Vamos lá, você está pagando, ó. É uma adjunta adverbial, de lugar. Com seriedade, é o modo. É uma adjunta adverbial, de modo. Então, o verbo aqui é intransitivo. Acabou, cara. Acabou. Então, gente, olha para mim. Você tem que ser rápido. Tá impessoalizado? Ficou entre os dois. A partícula, desde que não tenha agente da passiva, ela vai impessoalizar. E o índice sempre. Vocês estão me entendendo? Vamos lá, volte lá para a questão. 3. Em Brasília não se cometem erros de português. Tem como eu falar em Brasília, eles não se cometem erros de português? Não. Quem comete, comete algo. Professor, é verdade, meu bebê. Erros de português não são cometidos. Sujeito paciente. Professor, é verdade, cara. Sujeito paciente. Eu gostei disso, professor. Esse é o sujeito paciente. Então é partícula passivadora. Tanto é que vai para o plural. Erros é plural, o verbo é para o plural. Professor, porque eu não te conhecia antes, gato. Professor, é verdade. Aqui tem sujeito. Quando é índice, não tem. Professor, erros são cometidos. Ah, professor. Aí alguém vai te perguntar assim, um amigo seu. Cara, mas eu não entendo isso, cadê o objeto direto? Você vai falar para ele, seu otário, olha só. Presta atenção. Toda voz passiva tem verbo transitivo direto, mas não tem objeto direto. Nada assim, o objeto se transformou em sujeito. Nada, eu quero que você entenda a estrutura. Se alguém te perguntar, isso é a estrutura de voz passiva. Na voz passiva, quem sofre ação estará na qualidade de sujeito paciente, de um sujeito passivo. Então vamos lá, galera, fechar pra gente resolver os... Tem 3 itens aí pra gente resolver. Isso aqui nem é dica mais, viu? Já virou aula. Já virou aula. Vamos lá, galera. Partícula passivadora versus índice. Preciso ficar decorando? Não. O que você tem que saber? Na partícula, a informação está impessoalizada, desde que não tenha agente da passiva. É um recurso linguístico. Os dois. Notou que está impessoalizado? Ficou entre os dois. Tem alguém habilitado para ser sujeito paciente? Tem. Então é partícula, voz passiva. Tem sujeito paciente. O índice também impessoaliza. Impessoaliza. Só que o índice, isso aqui pode ser sujeito paciente? Não, está preposicionado. Então alguém precisa que está no texto. Está impessoalizado em razão de quem? A omissão do sujeito. Isso que você tem que saber. E o índice é sempre sujeito determinado e o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Agora, meu amigo, é só gabaritar. Só gabaritar. Só detonar. Vocês estão me entendendo ou não? Só detonar. Professor, vamos lá, meu gato. Vamos detonar. Vamos lá. Olha aqui, gente. A partícula C, em deve-se, linha 7, 2016, classifica-se como pronome apassivador. Pronome apassivador é o que tem o sujeito paciente, passivo. Vamos lá. Olha onde que está no texto. Deve-se atentar a uma locução. Em suma, ele deve se atentar para o fato? Não. Quem deve atentar não está aí. Alguém deve atentar. Está impessoalizado. Se tiver impessoalizado, o que eu falei? Você não enxerga a pessoa que pratica ação, o ente humano. Você ficará entre partícula e índice. Ô, professor, é verdade, meu bebê. Você vai ficar entre os dois. Você vai ficar entre os dois. Ô, professor. Ô, professor.
Gente, eu fico tão empolgado com essa matéria. Que estava no slide, eu estava falando assim, eu estava olhando, eu estava falando assim, você vai ficar entre os dois. Você vai ficar entre os dois. Eu fiz desse jeito aqui, sozinho. Estava no slide. Empolguei. Não, mas manda pra mim, cara. Manda pra mim. Vamos detonar? Olha lá, galera. Ficou entre partícula e índice. Isso aqui é uma locução. Para o fato de que isso aqui pode ser sujeito paciente? Não! Se eu fiquei entre os dois, não tem ninguém para ser sujeito paciente, que para é preposição. Isso só pode ser índice de indeterminação do sujeito. Alguém deve se atentar. É índice. Então, o item está o quê, galera? Vamos lá. O item está o quê, elite? Vamos lá. O item está o quê? Errado. O item está errado. Está errado. Próxima. Em seguiram-se, o pronome se indica que o sujeito do período é indeterminado. Gente, qual é o se que indica sujeito indeterminado? Índice. Olha a elegância que você vai matar esse item. Vai fazer rápido. Olha lá. Olha aqui pro quadro. Índice. Opa, índice é sempre com verbo na terceira pessoa do singular. Índice é com verbo sempre na terceira pessoa do singular. Sempre no singular, porque não tem sujeito para concordar. Então você pega a questão de concurso, seguiram-se, o verbo está no plural ou não está? Aí ele falou que indetermina o sujeito. Não tem jeito, já está errado o item. Marca aí, errado. Acabou, errado. Isso vive caindo. Isso aqui que vai ser o sujeito paciente, esse C é partícula. Mas eu só quero que você, olhe para mim, acerte rápido. Porque índice é sempre com verbo na terceira pessoa do singular. Falou que é índice, o verbo está no plural, já está errado o item. Já está errado, pega o próximo. Não tem jeito. Próximo item. CESP Câmara Consultor. Último concurso da Câmara. A forma verbal lidamos poderia ser corretamente substituída por lida-se. Esse item é lindo, esse item é para quem pensa. Quando eu coloco lá no texto, lida-se, e continua lá, ó, com tantas combinações, quando eu digo lida-se com tantas combinações, pode pegar isso dentro do texto. Ele fala assim, ó, no ambiente virtual, combinações de usuários e senha funcionam para dar acesso a e-mails, celulares, redes sociais e cadastros em lojas online. Lida-se com tantas combinações, alguém lida-se. Quem lida tá aí? Eu posso falar, nós lida-se com tantas combinações? Não. Quem lida não tá aí, tá impessoalizado. Você passa a impessoalizar. Isso aqui pode ser sujeito paciente? Não, porque tá com preposição. Então me resta quem? Índice. E índice é sempre com verbo na terceira pessoa do singular. Então isso aqui está gramaticalmente correto. Aí o aluno fala assim, olha pro gato aqui. Olha pro gato. Ah, professor Cleiton Natal, mas mudou o sentido. Sim, mas o item não falou em sentido. Quando o item falar assim, ó, a forma verbal lidamos poderia ser corretamente substituído por... Esse corretamente, não existe sentido certo e sentido errado. Esse corretamente é correção gramatical. Esse corretamente é correção gramatical. É correção gramatical. Vocês estão me entendendo ou não? Esse corretamente é correção gramatical. Então, mantém a correção? Mandei, porque índice é sempre na terceira pessoa do singular. O item está certo. Agora, olha que legal. É fato que mudou o sentido, porque lá no texto, quando tem lidamos, é nós lidamos. Quando eu coloco lida-se, impessoaliza. A primeira pessoa, o autor do texto, já não entra. Vocês estão me entendendo o jeito que isso é lindo, o aspecto linguístico? Por que eu estou falando isso? Tem um item de 2015 do STJ, a última prova do ano passado do STJ, que eles cobraram isso. CESP. Só que eles cobraram correção e sentido. Se falar em sentido, já muda o sentido. Mas esse falou só em correção. Corretamente é só a correção gramatical. Tudo bem, elite? Tudo certo? Então, galera,
Espero ter contribuído para vocês. Não se esqueça, ó, partícula e índice versus os dois impessoalizam a informação. Só que a partícula tem alguém para ser sujeito paciente, o índice não tem. Então o índice é sempre na terceira pessoa do singular. Vocês estão me entendendo, gente? Espero que eu tenha contribuído, que você raciocine em cima das questões. Já pensou se alguém te pedisse isso aqui em prova? Ó? Discutem os projetos. Transforme isso em voz ativa. Você vai falar, o nome do C não é partícula passadora? Só de eu tirar o C, ó. Discutem os projetos. Quem é que discute? Eles discutem. Agora eu posso entender eles. Passa a ser voz ativa, ter um sujeito praticando ação. Já é dica para outra ocasião. Beleza, galera? Um forte abraço, Deus abençoe e até uma próxima.